Fala pessoal, aqui quem fala é o Assari, trazendo para vocês o terceiro vídeo da série de Enneagrama aqui no canal. Se você não viu ainda os outros vídeos, recomendo que vejam, principalmente o segundo. Digo que ele é obrigatório para todos, pois mostra o que isso é necessário fazer quando você descobrir qual é seu tipo de personalidade. Não queiram apenas saber ele por saber. O Enneagrama é um mapa para nos libertarmos, não um teste de personalidade do Kizur. Para esse vídeo, trarei conceitos mais técnicos desse próprio conhecimento para entendê-lo, do qual muitos de vocês que curtem Enneagrama ou já tiveram contato com esse conhecimento já devem estar familiarizados. Falaremos das tríades, das variantes instintivas e de outros termos presentes igualmente importantes, com base no livro Sabedoria do Enneagrama. O que são as tríades? No símbolo do Enneagrama, como podem ver, há 9 pontos, que representam cada tipo de personalidade. É importante aqui já deixar claro algo que já foi mencionado em vídeos anteriores, mas que peço que coloquem na cabeça de vocês agora e não tirem. O Enneagrama é dinâmico. Quando olhamos o símbolo e entendemos cada tipo e suas relações, conseguimos entender isso com muito mais facilidade do que tentar explicar sem demonstrar. Mesmo assim, essa dinâmica envolve a conexão de todos os pontos a partir dos traços que unem um ponto a outro, e que por vezes está unido a outro, em uma dinâmica que faz com que, no enneagrama de personalidades, um tipo assuma características de outro ou dependa do outro para que seja possível entendê-lo em uma maior totalidade. Um sistema de processos como o Enneagrama e a Árvore da Vida da Cabala Judaica implica justamente isso, a interconexão entre todos os pontos desses sistemas de processos. Processos aqui significa justamente essa interconexão, que no Enneagrama e na Árvore da Vida, respectivamente, implicam aspectos de um tipo ou sefiró que estão fadados a essas leis, representadas pelas flechas, a se transformarem nos aspectos do outro tipo ou sefiró dos quais estão interconectados. Lembrando aqui que se verem o primeiro vídeo, será possível entender que o símbolo do Enneagrama era usado por Gurdjieff e seus discípulos para outros fins ao invés de ser usado como Enneagrama de personalidades, só evidenciando como o símbolo em si fala de um sistema que pode encapsular todos os aspectos da realidade nele, além dos próprios tipos, como animais, cores, pessoas, livros e lugares. Cada sefiró, do mesmo modo que cada tipo do Enneagrama, representa essências que encapsulam partes da realidade dentro dela. Como um sistema de processos, é garantido que o sistema consiga encapsular todas as coisas presentes na realidade, de acordo com pessoas que estudam esse meio. No meio dessa interconexão dos tipos do Enneagrama, se é possível fazer divisões no símbolo, ou mais prudentemente, subcategorizações dentro do Enneagrama que dão um novo significado para os tipos. Um desses exemplos são a categoria das tríades, um conceito muito importante dentro dessa tipologia. Essa categorização, ou agrupamento, diz respeito aos componentes básicos da psique humana: instinto, sentimento e raciocínio. A teoria do Enneagrama diz que essas funções se relacionam a centros sutis do corpo humano, e a fixação da personalidade, nosso apego a ela, associa-se basicamente a um desses centros. Os tipos 8, 9 e 1 constituem a tríade do instinto. Os tipos 2, 3 e 4 formam a tríade do sentimento, e os tipos 5, 6 e 7 são a tríade do raciocínio. Essa categorização casa muito com a que a medicina atual faz com o cérebro, dividindo-o em 3 partes principais: o bulbo cerebral, a parte do cérebro que rege os instintos, o sistema límbico, a parte responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, a parte responsável pelo raciocínio. Ambos estão em interação e não podemos trabalhar um sem afetar o outro. Cada uma dessas tríades representa um leque de capacidades ou funções essenciais que foram bloqueadas ou distorcidas em nossa personalidade. Nossa personalidade justamente procura preencher as lacunas onde nossa essência foi bloqueada. A tríade que o nosso tipo de enneagrama indica onde estão as maiores limitações à essência e onde é o mais forte o recheio artificial da personalidade. Por exemplo, no caso do tipo 8, a qualidade essencial bloqueada é a força, fazendo com que a personalidade 8 tente imitar a verdadeira força, tornando-os pessoas que agem com rispidez e se afirmam de forma às vezes inadequada. Ocorre então um disfarce. O bloqueio de nossa natureza essencial foge dos nossos olhos, dos quais precisamos tomar consciência para que seja possível recuperá-la. Ao invés de nos identificarmos com a imitação de nossas qualidades essenciais em nosso tipo. É importante ressaltar que se você pertence à tríade do sentimento, isso não quer dizer que tem mais sentimentos do que as outras pessoas, ou se pertencer à tríade do raciocínio significa que você é mais inteligente. Pertencer a uma tríade significa que seu ego se fortaleceu mais nessas determinadas funções,
sejam elas um instinto, sentimento ou raciocínio, componentes dos quais menos livremente e espontaneamente podem funcionar por conta disso. Os principais temas das tríades. A tríade do instinto. Os tipos 8, 9 e 1 preocupam-se em oferecer resistência à realidade e criam limites para o eu baseados em tensões físicas. Esses tipos tendem a ter problemas com agressividade e repressão. Por trás das defesas do ego, há bastante raiva. A tríade do sentimento. Os tipos 2, 3 e 4 preocupam-se com a autoimagem. Prendem-se ao falso eu da personalidade. Eles creem que as supostas qualidades da personalidade são sua verdadeira identidade. Por trás das defesas do ego, há bastante vergonha. A tríade do raciocínio. Os tipos 5, 6 e 7 preocupam-se com a ansiedade, sentem algo como uma falta de apoio e orientação. Eles adotam comportamentos que acham que aumentarão sua própria segurança. Por trás das defesas do ego, há bastante medo. A tríade do instinto. A tríade do instinto em si preocupa-se com a inteligência do corpo, com a sobrevivência e a continuação da vida no seu sentido mais básico. Sobre a influência do ego em prol do eu essencial, seus instintos são distorcidos, tornando-os resistentes ao ambiente desejando o controle dele. O resultado é a busca de autonomia, que os leva à agressividade e à repressão de seus impulsos. Uma vez afastados de sua essência, a personalidade tentará preencher o vazio deixado por ela. O resultado disso é uma falsa sensação de autonomia e raiva subjacente nessas pessoas, pois seu ego os leva a acreditarem que não podem contar com o ambiente para se sentirem bem. É importante aqui ressaltar que o corpo é importante para qualquer trabalho espiritual, pois a percepção que nos leva à conexão com nossa essência advém da conexão com o nosso corpo, que só existe no aqui e agora, diferente da nossa mente e sentimentos que vagam entre passado e futuro. Essa é uma das razões de qualquer trabalho espiritual significativo começar pela volta ao corpo e maior conexão com ele. Se você não viu nosso vídeo sobre explicando o termo da percepção e do eu essencial para este trabalho, recomendo que veja o nosso último vídeo. Sem incluir os instintos do corpo, que no Sabedoria do Eneagrama é dito serem as energias mais potentes que podemos trabalhar, certamente ocorrerá problemas nesse processo. O corpo possui linguagem, inteligência, sensibilidade e reconhecimento próprios. As tribos aborígenes australianas possuem uma relação mais aberta com a inteligência do corpo, tendo relatos de alguns membros que foram capazes, com seu próprio corpo, de saber que um parente a quilômetros de distância havia sofrido um acidente. Em nossa sociedade moderna é comum a dissociação, fenômeno psicológico do qual o indivíduo se sente separado do corpo e, consequentemente, dessa sabedoria. Se não percebemos que nossos sapatos estão apertando nossos pés, nem lembramos que eles estão ali, ou se não sentimos alguma dor ou afins, é comum que não lembremos que temos corpo. O tipo 8, 9 e 1, então recorrem aos limites do ego, a noção do eu que pensa ser suas sensações físicas, coisas, pessoas, sentimentos ou pensamentos, ao invés de reconhecer que eles não ditam quem são. Isso foi melhor explicado no último vídeo, peço que deem uma passadinha lá. Empregando sua vontade para afetar o mundo, sem ser afetados por ele, sem ser influenciados pela realidade. Então, assim procuram influir no ambiente, recriá-lo, controlá-lo ou detê-lo sem que sua noção de eu seja influenciada, criando um muro entre aquilo que consideram eu e não eu, baseando sempre na manutenção de sua sensação de completude e autonomia que tampa o buraco do vazio deixado pelo afastamento da essência. Que lembremos aqui novamente que quando falamos sobre limites do ego, citando exemplos, pensem na raiva. Para muita gente é comum vivenciá-la como parte de si mesmo, uma vez que ela cristalizou na pessoa. É comum ela pensar que a raiva faz parte de quem é. Mas outra pessoa sentiria raiva por alguma situação talvez fora do comum e veria ela como estranha a si mesma. As divisões do ego são arbitrárias, resultam de hábitos mentais que podem ser deixados de lado e não ditam quem você é. Quando você se descreve ou explica ou simplesmente sente seu eu, o que na verdade está fazendo, saiba você disso ou não, é traçar uma linha ou limite mental ao longo de toda a sua área de experiência. E tudo que está dentro desse limite você sente ou chama de eu, enquanto tudo que está fora você considera não eu. Em outras palavras, sua autoidentidade depende inteiramente de onde você traça essa linha ou limite.
como diria Ken Wilber. No tipo 8, o limite do ego está voltado basicamente para o que está fora dele. Sua atenção se concentra no que está fora, assim como indica a posição das setas na imagem, o que resulta no transbordamento de sua vitalidade no mundo. Focam sua energia e seus esforços para impedir que algo se aproxime demais deles e os machuque. Temem ser controlados pelo meio externo, nitidamente sempre estão com suas guardas levantadas. Quanto mais feridos na infância, mais flexível é o limite do ego e mais difícil se torna se aproximar de alguém do tipo 8. Assim como o 8, as pessoas do tipo 1 mantêm um limite que as separa do mundo exterior. Todavia estão preocupadas em manter seu próprio limite interior, assim como representado na posição das setas, o que se manifesta em repressão de impulsos, investindo grande energia para impedi-los de chegarem à sua consciência. Considerem impulsos aqui como sentimentos, desejos ou qualquer outra coisa que os façam ter reações que possam torná-los submissos ao ambiente. Mantenha assim seus limites interiores e determinadas facetas de sua própria natureza interior à distância. Já o 9 tenta controlar os limites do ego em ambas as áreas, tanto interior quanto exterior. Interiormente, não querem que certos sentimentos ou estados de espírito perturbem seu equilíbrio, criando assim um muro contra parte de si mesmos, como fazem as pessoas do 1, reprimindo fortes impulsos e emoções instintivas. Exteriormente, delimitam um rígido limite egóico contra o mundo exterior para não se machucarem, como fazem as pessoas do 8, só que no caso deles, com atitudes passivo-agressivas e fazendo vista grossa com tudo e todos que ameacem sua paz interior. É comum alegarem cansaço, uma vez que é preciso muita quantidade de energia para resistir à realidade em ambas as frentes, tanto ao seu mundo interior de emoções e outros impulsos, quanto ao exterior, no que tange pessoas e situações. Enquanto sua vitalidade estiver sendo dada para manter esses limites, ela não estará disponível para um maior investimento no mundo, no que diz respeito a ter força de vontade para agir em qualquer situação ou para engajar em qualquer atividade. A agressividade, que emerge desses tipos como uma forte sensação de raiva, é um componente-chave nas estruturas do ego dos tipos instintivos, mesmo que todos os 9 tipos de personalidade sejam agressivos de diferentes maneiras. É dito no Sabedoria do Eneagrama que a raiva em si é a reação instintiva contra a necessidade de suprimir-nos, de fechar e restringir nossa vitalidade. Como já vimos, o tipo 8 tende a atuar a raiva, o 9 a negá-la e o 1 a reprimi-la. A função da raiva é entendida quando olhamos para a experiência de uma criança. Todos nós, quando crianças, achamos que não tivemos nosso espaço para nos desenvolver plenamente. A raiva surge posteriormente como uma resposta a tal abuso contra nossa integridade essencial. Nos tipos instintivos, sua função se torna afastar tudo aquilo que ameace seu espaço pessoal e sua independência. Levam esses problemas da infância para a vida adulta, acreditando que precisam proteger seu espaço pessoal mesmo quando não há nenhuma ameaça real. Trabalhando esses problemas, os tipo 8, 9 e 1 direcionam e liberam a energia que impulsiona sua raiva e a mantém suprimida para outros objetivos mais gratificantes, inclusive sua própria transformação. A tríade do sentimento. A tríade do sentimento preocupa-se com o amor que podem angariar com seu falso eu e sua autoimagem, tendo problemas com sua própria identidade e sendo hostis no que diz respeito à sua busca de atenção e afirmação diante das pessoas. Enquanto a raiva é o sentimento que compõe a estrutura do ego dos tipos instintivos, a vergonha é o sentimento que sustenta o medo e desejos essenciais do tipo 2, 3 e 4. O Sabedoria do Eneagrama ressalta que nosso coração é uma parte essencial de nós, da qual também evitamos estar inteiramente presentes, como evitamos estar no nosso corpo, com toda a vitalidade que ele tem a nos oferecer. No caso do coração, a força dos verdadeiros sentimentos é trocada por todo tipo de reação ocasionada pelos mecanismos de defesa da personalidade. É dito também que, em um nível mais profundo, a fonte de nossa identidade está nas qualidades do coração, identidade da qual reconhecemos e apreciamos, entendendo que ela não tem a ver com o que as pessoas pensam de nós, nem com o nosso passado quando estamos conectados com o nosso coração. Tradições religiosas afirmam que o coração revela que somos amor e valor, que a presença do amor reside em nós e nós somos o conduto através do qual o amor vem ao mundo. Quando se fecha e está bloqueado, nos afastamos de nossa verdadeira identidade e deixamos de nos sentir amados e valorizados. Quando esse bloqueio intolerável para o ser humano persiste, surge a personalidade, que cria uma identidade substituta e procura em outras coisas seu senso de valor.
o que leva a uma busca de atenção e afirmação diante das pessoas e a identificação do tipo 2, 3 e 4 com seu falso eu, do qual utilizam para se apresentar ao mundo na esperança de que ganhem amor, atenção, aprovação e valorização com ela. O tipo 2, 3 e 4 são os que mais se preocupam com a ferida narcísica, que em termos psicológicos é a ferida ocasionada por não terem sido valorizados pelo que eram quando crianças, o que em vida adulta dificulta que possam ser em autenticidade. Então assim mostram ao mundo uma imagem que afirmam ser quem são, da qual as pessoas podem até confirmar, mas que por ser produto da identificação com sua personalidade, algo no local mais profundo continuará sem confirmação. Ambos os tipos buscam de suas formas validar sua falsa identidade, reagindo com hostilidade sempre que sua personalidade e identidade não é validada. Inconscientemente sabem que sua identidade não é a expressão de quem realmente são, e por isso são hostis no que diz respeito a alguém questioná-los ou não legitimarem essa identidade. A hostilidade também serve para defendê-los contra sentimentos de vergonha e humilhação mais profundos. A personalidade e identidade do tipo 2 é construída pela dedicação para agradar os outros para que assim eles possam gostar deles e os valorizem. Seu objetivo é obter reações positivas das pessoas ao tentar se aproximarem, demonstrando ser amigáveis, solícitas e bondosas para aumentar sua própria autoestima. Assim como indica as flechas, o foco de seus sentimentos é externo, ou seja, está nos outros, o que lhes ocasiona a dificuldade de discernir seus próprios sentimentos e distingui-los dos das outras pessoas. Ou seja, tenha em mente que as emoções dos outros são suas. Com frequência sentem que são pouco reconhecidos e escondem a hostilidade que esse sentimento subjacente os provoca, uma vez que sua busca incessante por reações positivas dos outros os leva a perder os parâmetros para perceberem quando realmente são valorizados e quando não são, exigindo demais dos outros quando isso não é saudável para ambas as partes. A personalidade e identidade do tipo 4 é construída a partir da criação de uma história elaborada sobre si mesmo e uma importância tremenda, dada a todas as suas próprias características. Poderíamos dizer que isso se manifesta como uma autopromoção de si mesmo, sobre as coisas que já fez, gosta e das quais está relacionado. Assim como indica as flechas da imagem, sua energia diferente do tipo 2 volta-se para dentro a fim de manter uma autoimagem baseada em sentimentos, fantasias e histórias do passado. Se concentram no objetivo de ser diferente de todo mundo, se sentindo distante das outras pessoas por isso. Possuem uma dificuldade externalizando suas emoções aos outros de forma aberta e honesta a fim de que possam juntos trabalhá-las, tudo para criar um clima e assim chamar a atenção deles. Em níveis menos saudáveis, se veem como vítimas e prisioneiros do passado, acreditando que não há esperança de mudarem por causa de todas as tragédias e ofensas de que são alvo, chamando a atenção dos outros e despertando pena deles para obter assim validação. Assim como indicado nas flechas, semelhante ao processo do tipo 9, o 3 direciona sua energia tanto para dentro quanto para fora. Como o 2, será perceptível sua necessidade de reações favoráveis das pessoas e de sua confirmação, focando assim sua atenção no externo, como representado pelas flechas. Sua realização é o meio pelo qual buscam valorização dos outros, criando ideias sobre como seria uma pessoa de valor e tentando tornar essa pessoa por meio de conquistas e formas de agir e se comportar. E assim como as pessoas do tipo 4, vão constantemente manter um diálogo interior sobre o que podem fazer para se tornar tal pessoa ideal, visando criar e manter uma autoimagem sobre si, acreditando que são ela. No fundo, o tipo 2, 3 e 4 acham que não tem valor e tentam esconder isso de si mesmos e dos demais. Sua personalidade tenta administrar a vergonha gerada na infância por acreditarem que havia algo de errado neles, em decorrência de não terem achado o espelho para suas qualidades autênticas e essenciais nesse período. A autoimagem usada de forma particular pelos 3 tipos busca alcançar esse sentimento de valor que nunca será satisfatoriamente preenchido sem a conexão com seu eu essencial, seu eu superior. De novo, recomendo que assista o último vídeo Cultivo da Percepção para Expansão de Consciência para se familiarizar com esse conceito. O tipo 2 se torna ultra bondoso, buscando ser útil e carinhoso para todos, extraindo seu amor próprio de afirmações como sei que tenho valor porque há quem me ame e valorize, ou faço bem para os outros e eles me apreciam, sendo salvadores da vez. O 4 dramatiza suas perdas e mágoas e se vê como vítima, sendo aqueles que são salvos, dizendo para si mesmos: sei que tenho valor porque sou único e diferente de todos.
Já o tipo 3 se torna perfeito em seu desempenho e em suas realizações. É aquele que age como se não precisasse ser salvo, como se dissesse: sei que tenho valor porque faço tudo como manda o figurino, não tem nada de errado comigo. Tenho valor por causa de minhas realizações. A tríade do raciocínio. A tríade do raciocínio concentra-se em encontrar algo que lhe dê apoio e orientação interior, uma vez que o medo é o sentimento em comum que estrutura essa personalidade. Em síntese, enquanto a tríade do instinto se preocupa com oferecer resistência aos aspectos do momento presente, a do sentimento em construir uma autoimagem se baseando em lembranças e interpretações do passado, a tríade do raciocínio se preocupa com o futuro, como se perguntassem: o que vai acontecer comigo? Como vou sobreviver? Como posso impedir os reveses? Como sigo adiante na vida? O que tenho que fazer para enfrentar os problemas? Recorre então a angariar convicções ou estratégias para buscar fora aquilo que ainda descobrirão que vem de dentro, do eu superior e da mente tranquila. Estado de mente que o Sabedoria do Eneagrama ressalta junto de tradições espirituais será a fonte de orientação interior que nos permite perceber a realidade exatamente como ela é, tornando-os receptivos para o saber interior que pode guiar os nossos atos. A conexão com o nosso eu superior, essencial, como apresentado no vídeo anterior postado no canal, implica a eliminação do caos de nossas mentes com a conexão com o flow do momento, ou mindfulness, e consequentemente um estado de mente tranquila. Esse estado é o que permite com que sentimos aquilo que por muito tempo buscamos enquanto humanidade fora de nós, seja em ideologias, relacionamentos, entre outras coisas. Apoio e orientação, que uma hora aprendemos que começa vindo de dentro. O Eneagrama é ferramenta para acelerarmos esse entendimento. Muitos precisam passar anos a fio em monastérios e retiros para que possam acalmar suas mentes. Todavia, é claro que tais práticas não são obrigatórias para que possamos aprender a fazer isso. É possível aprendermos no nosso dia a dia, principalmente quando entendemos nossa personalidade do Eneagrama e começamos a trabalhar em cima dela. A tríade do raciocínio traz pessoas que mais possuem a mente inquieta, o que é um desafio a ser superado, uma vez que a mente tranquila permite com que sintam um profundo apoio, certeza e orientação interior que dão confiança para atuar no mundo. O bloqueio nessa área faz com que o medo surja, e o tipo 5, 6 e 7 distingue-se dos outros pelas suas reações ao medo. Vale lembrar aqui que a nossa personalidade em si não quer alcançar esse estado, uma vez que ela sempre está tentando descobrir alguma estratégia ou fórmula para poder fazer o que quer que seja que julgue melhor para nós. O medo subjacente no tipo 5 faz com que se refugie do mundo exterior dentro de si, como representado pelas flechas, reduzindo suas necessidades pessoais. O único lugar seguro é suas próprias mentes, cedendo suas vidas para acumular tudo o que acham que os ajudará a sobreviver, exclusivamente conhecimentos e especializações, até que estejam prontos para voltar ao mundo. Esse medo subjacente influencia para que nutram dentro de si um sentimento de escassez, como se sentissem que não possuem recursos suficientes para atender às demandas de sua vida prática. É daí que vem sua avareza, por não ceder facilmente seu tempo e disposição a pessoas ou situações. Então acabam por evitar certas situações do seu dia a dia até que dominem algo, algum conhecimento que permita com que se sintam seguros o bastante para saírem de seu esconderijo e enfrentarem a situação. O medo subjacente no tipo 6, assim como representado pelas flechas, faz com que a atenção e energia dessas pessoas dirijam-se tanto para dentro quanto para fora. Isso indica que se sentem ansiosas por dentro, antecipando seu futuro, assim como as pessoas do tipo 7. Porém, depois de imaginarem e acreditarem que suas deduções pessimistas constantes do seu entorno são verdadeiras, tanto em relação ao que vai acontecer quanto ao que pode estar acontecendo, e que fim catastrófico isso vai levar, acabam receando cometer erros, ser punidas ou não conseguir atender às expectativas despertadas. Assim como as pessoas do tipo 5, pulam de novo para dentro de si mesmas, voltando a ter medo dos próprios sentimentos, o que novamente faz com que se voltem ao mundo externo para encontrar um apoio que alivie sua ansiedade. O ciclo reativo continua, com a ansiedade levando-lhes a atenção de um lado para o outro. O medo subjacente no tipo 7 faz com que direcionem sua atenção e energia para fora, como nas flechas. Isso indica que vão se jogar de cabeça na vida, não tendo medo de nada.
Isso pode soar um tanto que hipócrita, uma vez que esse tipo está na tríade do medo. Todavia, o medo intenso está presente aqui, apesar das aparências. O medo do seu mundo interior, de se ver presos a dores e sofrimentos emocionais, e especialmente a ansiedade. Buscam então sua válvula de escape em atividades estimulantes e na antecipação dessas atividades, imaginando que podem fazer de estimulante logo em seguida enquanto estão fazendo algo interessante. Ou seja, de forma inconsciente, mantém a mente ocupada para que suas mágoas e ansiedades não venham à tona. A tríade do raciocínio é marcada por problemas com a fase da separação, denominada pelos psicólogos como a fase em que as crianças se desvencilham da mãe para desenvolver suas capacidades e se tornarem independentes, se desprendendo do aconchego e segurança que a mãe dá e tende a continuar dando. O pai aqui se torna essencial, uma vez que idealmente cumpre o papel de ser o guia das crianças nesse processo e ajuda os filhos a romperem a dependência da mãe. O Sabedoria do Eneagrama diz que os tipos da tríade representam as 3 possibilidades que as crianças recorrem para negociar a fase da separação e superar a dependência. O tipo 6 fará isso bancando alguém como figura paterna, alguém confiável e dotado de autoridade, lidando assim com sua perda de orientação interior, dependendo dessa pessoa ou sistema, inclusive, para sentirem que possuem independência. O tipo 5 acredita que não se pode contar com esse apoio ou confiar nele, procurando compensar a perda de orientação interior, calculando e resolvendo tudo sozinho, mentalmente, acreditando que precisam fazer tudo à sua própria conta e reduzindo suas necessidades e apegos às pessoas para alcançar a independência. Já o 7 tenta libertar-se procurando substitutivos para a proteção da mãe, recorrendo a tudo aquilo que acredita poder fazê-lo sentir-se mais satisfeito e seguro. Reagindo ao mesmo tempo à falta de orientação interior, tentando todas as opções. É como se, no processo de eliminação de cada tarefa ou situação que se envolve, pudesse descobrir a fonte de apoio e abrigo que secretamente procura. Os grupos hornevianos. No Sabedoria do Eneagrama é feito um outro tipo de agrupamento de 3 entre os tipos, para identificar melhor tal conjunto de tipos que possuem as mesmas características. Foi chamado de Hornevianos em homenagem à doutora Karen Horney, psiquiatra que desenvolveu a teoria freudiana, identificando as 3 principais maneiras pelas quais as pessoas tentam resolver conflitos interiores. Esse agrupamento, de acordo com o livro, também indica um estilo social de cada tipo: o assertivo, o retraído e o aquiescente. O grupo assertivo, segundo Horney, aqueles que vão contra as pessoas, envolve o tipo 3, 7 e 8. Reagem ao estresse, às dificuldades e aos obstáculos, aumentando e reforçando ou inflando o ego. Ao invés de recuar, retrair-se ou buscar proteção de outras pessoas. Sua atitude é ativa e direta quando vão em busca do que creem necessitar, insistindo em obter o que querem e exigem isso. Ambos possuem problemas com processar os próprios sentimentos. Ambos sentem que tudo o que importa ocorre em função deles, acreditando serem o centro ao entrar em uma sala. O 8 espera que os outros reajam a eles e ao seu domínio no ambiente. O 7 acredita tornar o ambiente mais interessante. Já o 3, aos poucos, vai se colocando e se sentindo centro, sutilmente fazendo com que os outros o vejam com bons olhos, por meio de suas conquistas e trabalho árduo. Os aquiescentes, segundo Horney, aqueles que vão ao encontro das pessoas, são tipo 1, 2 e 6. Ambos compartilham a necessidade de serem úteis aos outros, obedecendo o que manda seu superego, a parte de suas mentes que contém as regras, princípios e ditames que foram interiorizados na sua infância. Tentam conquistar algo para apaziguar seu superego, se esforçando para serem bonzinhos e assim satisfazer suas necessidades. O superego geralmente se manifesta em suas mentes como uma voz que os guia a todo momento sobre o que fazer para serem mais corretos e atender às expectativas dos outros. Por isso costumam se tornar figuras de autoridade. Ao entrar em uma sala, por exemplo, geralmente imaginam como podem torná-lo mais agradável, se sentindo por vezes melhores que os outros, no sentido de serem mais aptas para tornar o ambiente um lugar melhor. O 1 sente que pode tornar o ambiente mais organizado, mais adequado. O 2 que pode ser o salvador dali, estando em prontidão para os outros. Já o 6 possui sentimentos de inferioridade em relação aos outros 2 tipos, mas se sentem melhores por suas identificações, afiliações e contatos. Os retraídos, que segundo Horney são os que vão para longe das pessoas, são os tipos 4, 5 e 9. Ambos não distinguem muito o eu consciente dos pensamentos, sentimentos e impulsos inconscientes, não processados. Seu inconsciente está sempre aflorando a consciência por meio de fantasias e devaneios. Ambos reagem ao estresse fugindo da relação com o mundo para um espaço interior dentro da imaginação. Fogem para obter o que querem, se afastando dos outros para lidar com as próprias necessidades.
Possuem dificuldades para fixar-se no físico e passarem da imaginação à ação. Ambos se mantêm distantes das pessoas e podem sentir-se diferentes delas. O tipo 9 foge para um santuário interior, livre de preocupações, se perdendo em devaneios que reforcem essa fuga. O 4 foge para a imaginação de seu próprio eu fantasioso, idealizado e romantizado, se vendo realizando coisas reais ou fictícias com os outros, reagindo bem ao que fazem. Já o 5 foge para um complexo e cerebral brinquedo interior, onde costumam explorar como todo tipo de coisa funciona em sua imaginação. Nessa imagem, Don Richard Riz e Russ Hudson elucidaram como o estilo e motivação fundamental de cada tipo se encaixam no grupo horneviano de forma sucinta. Na tríade do instinto, enquanto o tipo 8 exige autonomia impondo sua vontade sobre os outros, o 9 retrai-se para obtê-la tendo seu próprio espaço e o 1 tenta ganhá-la, achando que se for perfeito e fazer tudo de forma correta ninguém irá interferir em sua vida. Na tríade do sentimento, o 2 tenta ganhar atenção servindo aos outros e fazendo-lhes gentilezas. O 3 a exige fazendo tudo que possa garantir a ele reconhecimento e o 4 retrai-se em busca de atenção, na esperança de que alguém o descubra, note que sua pessoa existe. Na tríade do raciocínio, o 5 retrai-se para obter segurança, acreditando estar a salvo se manter distância dos outros. O 6 tenta ganhá-la, acreditando que isso será possível se fazer o que os outros esperam deles e o 7 exige, buscando o que for preciso para se sentir seguro. Os grupos harmônicos. Existe outro agrupamento dentro do Eneagrama para que seja possível identificar melhor o eneatipo de alguém ou de si mesmo, principalmente quando determinados tipos se confundem com os de seu grupo harmônico, que falaremos agora, por haver temas e problemas em comum que os unem. Os grupos harmônicos têm a dizer sobre qual atitude adotada pelo tipo quando não consegue atender a sua necessidade dominante, ou seja, como os tipos vão lidar com os conflitos e dificuldades quando não obtêm o que desejam. Os grupos da atitude positiva compõem-se dos tipos 9, 2 e 7. Reagem aos obstáculos adotando uma atitude positiva, reenquadrando a decepção de alguma maneira favorável. Realçam os aspectos mais favoráveis da vida, enxergando o lado bom das coisas. São pessoas que gostam de levantar a moral dos outros porque querem continuar se sentindo bem, acreditando que não possuem nenhum problema. Não gostam de ver em si nada que seja doloroso ou negativo. Não gostam de encarar seu lado sombrio. Ambos também podem ter dificuldade, equilibrando as próprias necessidades com as dos outros. O 2 concentra-se mais em necessidades alheias, o 7 nas próprias, e o 9 procura pensar em ambas, embora muitas vezes isso impeça de satisfazer adequadamente a qualquer das duas. É como se ele fosse muito 8 ou 80. Principais temas do grupo da atitude positiva. No tipo 2, o que ele valoriza? Autoimagem positiva. Sou uma pessoa atenciosa e afetuosa. Ele se concentra nas boas intenções. Ele evita ver as próprias carências, frustrações e ressentimentos. Ele costuma ter uma ênfase excessiva nas necessidades dos outros e negligencia as próprias. No caso do tipo 7, ele valoriza experiências positivas, prazer, atividade, emoção e diversão. Ele evita ver o sofrimento e o próprio vazio, a responsabilidade pelo próprio sofrimento e o alheio. Ele dá ênfase excessiva nas próprias necessidades. As alheias os fazem sentir-se logo sobrecarregado. O tipo 9 valoriza as qualidades positivas dos demais e do ambiente. Idealiza o seu próprio mundo. Ele evita ver os problemas com as pessoas queridas e o ambiente, além de sua própria falta de desenvolvimento. Ele se sente subjugado pelas próprias necessidades e pelas dos outros. Não quer lidar com elas. O grupo reativo é composto pelos tipos 6, 4 e 8. Reagem emocionalmente aos problemas e conflitos e têm dificuldade de confiar nas pessoas. Costumam buscar nos outros uma reação emocional que reflita sua preocupação e desejam que eles espalhem seu próprio estado emocional, desejando que os outros fiquem tão perturbados quanto eles sobre alguma situação. Costumam ter fortes simpatias e antipatias, necessitando lidar primeiro com seus sentimentos quando um conflito surge. Caso contrário, se tornam cada vez mais ressentidos e vingativos. Têm dificuldade em encontrar equilíbrio entre a determinação, necessidade de independência e a de ser apoiados e cuidados pelos outros. Confiam e desconfiam das pessoas ao mesmo tempo. Desejam muito aceitar o apoio e afeto das pessoas, ao mesmo tempo que acham que isso seria o mesmo que perder o controle sobre si mesmos e as circunstâncias.
O medo de traição aqui é grande, se tornando necessário o feedback dos outros para saber o quão elas são importantes. Ao mesmo tempo que procuram orientação, buscando simbolicamente paz, desafiam essa necessidade mostrando-se rebeldes. Subconscientemente, o tipo 4 quer ser tratado como filho, o 8 quer cumprir o papel de pai, mãe, provedor, e o 6 ambas as coisas, às vezes se comportando como pais, às vezes como filhos. Principais temas do grupo reativo. O tipo 4 busca um salvador, alguém que o compreende e dê apoio à sua vida e aos seus sonhos. Quer ser visto. Ele tem medo do abandono, que ninguém se incomode com ele, e não encontrar apoio suficiente para tornar-se o que é. A forma com que ele lida com os outros é limitando-lhes o acesso para mantê-los interessados, bancando o exigente e aferrando-se aos que os apoiam. O tipo 6 busca tanto independência quanto apoio. Quer alguém a quem recorrer, mas precisa ser o mais forte. Ele tem medo de ser abandonado e não ter apoio, mas também de depender demais dos outros. Ele lida com os outros mostrando-se comprometido e confiável, e ao mesmo tempo mantendo a independência. Entrega-se, mas também se defende. O tipo 8 busca independência e autossegurança. Quer depender o mínimo possível de alguém e contar sempre consigo mesmo. Ele tem medo de ser controlado e dominado pelos outros. Assim teme a intimidade e a vulnerabilidade decorrentes do excesso de confiança e afeto. Ele lida com os outros mantendo-se em guarda, impedindo que as pessoas se aproximem demais e protegendo-se das mágoas e da necessidade que tem dos outros. O grupo da competência se compõe dos tipos 3, 1 e 5. Aprenderam ainda na infância a lidar com as dificuldades, deixando de lado os próprios sentimentos e lutando para serem objetivos, eficientes e competentes, tentando resolver logicamente os problemas esperando que todo mundo haja da mesma forma. Possuem problemas relacionados ao funcionamento dentro dos limites de uma estrutura ou sistema, não sabendo até que ponto rendem-se aos valores dele ou até que ponto querem ficar de fora dele. Se perguntam como funcionam dentro do sistema, se podem usá-lo ao seu benefício e se o impedirá de fazer o que quer. Isso provém de sua relação com a família. O tipo 1 age conforme as regras, cumprindo-as tão bem que ninguém ousaria questioná-los. O 5 não considera muitas regras e o 3 quer fazer ambas as coisas, ter o benefício das regras e estruturas sem restringir-se por elas. Os principais temas do grupo da competência. O 1 valoriza o fato de ser correto, organizado e sensato. Concentra-se em padrões e em aperfeiçoar-se e conhecer as regras. A forma com que ele lida com seus sentimentos é reprimindo-os e negando-os. Os sentimentos são canalizados para atividade, para a perfeição, e também podem traduzir-se como rigidez no corpo. A forma com que ele se relaciona com os sistemas é através do desejo de trabalho com o sistema. Ele tenta ser um bom menino e se irrita com os que desconsideram as regras. O tipo 1 valoriza o fato de ser eficiente, capaz e brilhante. Concentra-se em metas e tenta ser pragmático e apresentar-se muito bem. A forma com que ele lida com os sentimentos é reprimindo-os e esforçando-se por manter-se em atividade constante. A realização compensa sentimentos dolorosos. Busca em terceiros indicações quanto ao que deve sentir. A forma com que ele se relaciona com os sistemas é desejando trabalhar com eles, mas também gostando de estar fora deles, rompendo regras e buscando atalhos. O tipo 5 valoriza o fato de ser experiente e ter as melhores informações. Concentra-se no processo, em fatos objetivos e em manter a lucidez e o distanciamento. A forma com que ele lida com sentimentos é abstraindo-os e distanciando-se deles. Assim, mantém-se ocupado e cerebral, como se seus próprios sentimentos fossem de outra pessoa. A forma com que ele se relaciona com sistemas é os rejeitando e querendo trabalhar por si, fora do sistema. Tem pouca paciência com regras ou trâmites. As asas. Os tipos que se encontram do lado de qualquer outro tipo serão suas asas, fazendo com que seja possível, assim como os agrupamentos já citados, entender melhor como um tipo funciona de forma mais detalhada. Muitos de vocês já estão familiarizados com as asas, mas para quem é novo nesse assunto, a asa é representada pela letra W, quando mencionada por autores e outros estudiosos, e ressalta certas tendências que qualquer um dos tipos vai assumir tendo como asa um dos tipos ao seu lado. Exemplo, os tipos ao lado do 1 são 9 e 2. Ao lado do 9 são 8 e o 1. Assim podemos dizer que há pessoas que são um de asa 9 e um de asa 2, e outras que são 9 de asa 8 e 9 de asa 1, entre outras coisas. Isso não diz que a pessoa será de dois tipos, mas que a asa mostra que a pessoa assumirá pequenas tendências do tipo que ela indica. Vocês entenderão isso melhor nos próximos vídeos dos tipos.
A asa, então, criará 18 subtipos. Essa dinâmica presente no Eneagrama são como as cores. Existem vários tipos de azul, como azul marinho ou claro, mas ambos são azuis. As asas são como uma variação de cores, que não fazem a cor deixar de ser ela. Lembrando que os subtipos servem apenas para detalhar um tipo, categorizando em subtipos para identificar melhor perfis e o que trabalhar neles. Na minha opinião, estudando Eneagrama há 3 anos, digo que as asas não são tão relevantes quando você estuda o Eneagrama considerando as variantes instintivas e até mesmo as funções cognitivas dos tipos psicológicos, pois ambos vão proporcionar um entendimento particular dos tipos que irá englobar naturalmente o entendimento que as asas indicam. Tudo isso ficará mais claro nos próximos vídeos. As variantes instintivas. As variantes instintivas, assim como os tipos do Eneagrama, são inerentes ao ser humano e têm a dizer sobre os instintos primários que motivam o comportamento humano. O instinto de autopreservação, social e sexual. Esses 3 instintos ou variantes instintivas, chame como quiser, se conectam diretamente com cada tipo do Eneagrama para formar 27 personagens, porque os 9 tipos vezes as 3 variantes dá 27 subtipos, que possuem comportamentos e preocupações únicas. Entender sua variante é entender qual dos seus 3 instintos básicos foram mais distorcidos na infância. Diferente das asas já mencionadas, a variante instintiva é responsável por tornar único o tipo, podendo fazer com que um 9 de autopreservação seja completamente diferente de um 9 social, podendo se tornar um desafio, por exemplo, identificarmos qual tipo de alguém sem levar seu instinto em consideração. O instinto mudará o foco do tipo de alguém, direcionando para os temas de suas variantes, seja autopreservação, social ou sexual. Cada tipo do Eneagrama com seus respectivos instintos terão seu próprio nome e seu próprio desenvolvimento. Vale lembrar também que todos nós possuímos inerentemente os 3 instintos, e sua organização em nossa psique em pilhas, assim como as funções cognitivas, para quem as conhece. Se você não sabe o que são, recomendo que vejam esses vídeos nos cards. São complementares aos estudos do Eneagrama no meu entendimento. Mas como assim pilhas? Teremos, obviamente, a nossa variante instintiva dominante, que moldará nosso tipo do Eneagrama. Abaixo dela estará a segunda variante que mais se predomina em nós, da qual podemos nos confundir como sendo dela, inclusive até mesmo nos confundirmos como sendo o tipo do Eneagrama da variante por isso. Por fim, a variante que menos se predomina em nós é aquela da qual teremos problemas no cotidiano para lidar com os assuntos da vida que a envolve. A variante instintiva pode inclusive ser um indicativo de qual é o nosso subtipo, uma vez que ela é um conhecimento à parte do Eneagrama. Se você se identificar mais com o instinto de autopreservação, por exemplo, isso significa que você é um dos 9 tipos de autopreservação, e não pode ser os outros 18, pois não se identifica com a variante deles e suas características únicas. É importante dizer também que pessoas de mesma variante tendem a se compreenderem mais e compartilhar mesmos valores segundo sabedoria do Eneagrama, e pessoas de variantes instintivas diferentes tendem a ter mais conflitos por seus valores serem diferentes uns dos outros. Agora vamos falar sobre cada variante. O instinto de autopreservação. É dito que a maioria das pessoas se identifica facilmente com essa variante instintiva. Ela diz respeito à preocupação inerente do ser humano com a obtenção e manutenção do seu conforto físico, recursos e sobrevivência. Isso é refletido em nosso mundo moderno com a preocupação com alimentação, vestuário, dinheiro, moradia, saúde, entre outras coisas. Tudo isso se torna a maior prioridade das pessoas que possuem essa variante como dominante, deixando outras áreas da vida em segundo plano, ou mais prudentemente, deixando as necessidades dos demais instintos, social e sexual, em segundo plano. O Sabedoria do Eneagrama diz que podemos identificar esse instinto em pessoas de um determinado ambiente, percebendo como se importam com a temperatura do lugar, com o horário do seu almoço, com a comida que será servida, com como se sentem confortáveis no ambiente no geral, como cadeiras e entre outras coisas. Caso demonstrem se preocupar com tudo isso já citado recorrentemente, é bem provável que sejam autopreservacionistas. Quando esse instinto funciona em harmonia com o tipo de personalidade, essas pessoas entregarão sua energia no atendimento de suas necessidades básicas da vida, sendo simples e práticas, sendo boas provedoras para o lar, tornando-o seguro e aprendendo habilidades práticas que lhe permitam agir sem interromper a ordem do fluxo da vida. Quando se mostra pouco saudável, esse instinto leva as pessoas a não cuidarem bem de si mesmas, podendo ter distúrbios de sono, distúrbios alimentares, entre outras coisas, além de se tornarem hedonistas ou até mesmo se tornarem excessivas com sua segurança, estocando coisas em demasia.
Uma vez que a personalidade está em desequilíbrio no geral, o instinto volta contra si mesmo, levando a pessoa a ter comportamentos autodestrutivos. No caso dos outros dois tipos predominarem sobre esse instinto, o atendimento das necessidades primárias da vida passa a não ser uma atitude natural. São pessoas que esquecem que precisam comer e dormir adequadamente. O conforto do ambiente se torna pouco significativo. Não se importam em acumular riquezas e propriedades. Demonstram negligência com a administração do tempo e recursos, com sérios prejuízos na carreira, vida social e bem-estar material dessas pessoas. O instinto social diz respeito ao desejo de ser apreciado, aceito e sentir-se seguro ao lado dos outros. Muitas pessoas podem ainda se questionar se a necessidade do ser humano de pertencer a um grupo é inerente à nossa natureza, e reconhecer a existência desse instinto, principalmente nos 9 tipos, é um grande sim a essa questão. Nossa ausência de garras e carapaças no passado aumentou nossa necessidade de nos agruparmos e cooperarmos uns com os outros. E ao estarmos sozinhos durante toda a nossa genealogia, fomos bem fracos, vulneráveis à mercê da hostilidade do meio ambiente. Pessoas com esse instinto dominante preocupam-se em ser aceitas e necessárias em seu mundo. Estão empenhadas em alimentar essa sensação de se sentirem pertencentes ao grupo na participação de atividades com outras pessoas, sejam essas atividades familiares, grupais, comunitárias, nacionais ou globais. São pessoas que gostam de se envolver e estar em contato com os demais em função de objetivos em comum, necessitando deles para sentir-se seguros, vivos e cheios de energia. Esse contato pode variar desde o interesse pela política do local de trabalho, pelas fofocas do bairro e até as notícias do mundo ou diplomacia internacional. Ao entrar em uma sala, percebem as estruturas de poder e sutis políticas existentes entre os grupos de pessoas, se concentrando nas reações que provocam nos outros, principalmente no que diz respeito a serem aceitos ou não. Acabam que buscando um tipo de posto importante dentro de uma hierarquia a partir de várias maneiras, seja buscando atenção, sucesso, fama, reconhecimento, honrarias, liderança ou apreciação. Sendo uma espécie de inteligência contextual, o instinto social nos proporciona a capacidade de ver nossas atitudes e efeitos dentro de um contexto mais amplo. Quando o indivíduo não está saudável, o instinto se manifesta como seu oposto, se tornam antissociais, distratando as pessoas, ressentindo-se com a sociedade, apresentando habilidades sociais pouco ou mal desenvolvidas e podendo até ter medo e desconfiança dos outros, não conseguindo conviver com ninguém e manter relações sociais. Quando os outros instintos se predominam sobre o social, colocando na posição de menos desenvolvido, o empenho e compromissos sociais passam a não ser uma atitude natural, tendo dificuldade em criar e manter relações sociais, muitas vezes desconsiderando o impacto que possui a opinião dos demais. Podem se sentir pouco ou nem um pouco envolvidos em seus grupos ou comunidades, tendo pouca ligação com elas e agindo como se não precisasse delas ou eles delas. Isso pode levá-los a ter mal-entendidos com colegas e admiradores, bem como amigos e familiares. O instinto sexual. Em pessoas que possuem esse instinto como primário, há uma busca constante de conexão e atração por experiências intensas, um contato intenso com todas as coisas, não apenas pessoas. Um salto de esqui, uma conversa séria, um filme cheio de emoções. São verdadeiros exploradores da variedade da vida. Ao entrar em uma sala, por exemplo, concentram-se rapidamente em descobrir onde estão as pessoas mais interessantes, as que possuem mais intensidade, energia e vivacidade, independentemente da posição ou potencial utilidade delas, como os sociais tendem a se concentrar, por exemplo. Subconscientemente estão buscando as pessoas que os complementará, tendo dificuldade de levar adiante os próprios projetos ou cuidar bem de si mesmos e podendo desenvolver uma obsessão quando acham que encontraram a pessoa certa para eles. Podem até mesmo deixar de lado suas próprias necessidades e obrigações, caso deixem se levar por algo ou alguém que os cative. Quando não saudáveis, podem mostrar-se profundamente dispersivos e incapazes de se concentrar, podendo manifestar promiscuidade sexual ou demonstrar uma atitude receosa e inadequada em relação ao sexo e à intimidade. Quando é o instinto menos desenvolvido e os outros instintos predominam sobre ele, o atendimento às questões relativas à intimidade e à estimulação mental e emocional passa a não ser uma atitude natural. Sabem o que gostam, mas têm dificuldade de emocionar-se ou entusiasmar-se com qualquer coisa. Acabam que possuindo também dificuldade em partilhar intimidade com outras pessoas, chegando a evitá-las por completo. Tendem a se apegar a rotinas, sentindo-se pouco à vontade quando as coisas não lhes são muito familiares. Podem se sentir socialmente envolvidas com as pessoas, mas curiosamente distantes até de seus parceiros, amigos e familiares. E é isso, pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo
Espero que tenham entendido bem os conceitos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nós estamos sempre em prontidão para responder as respostas de vocês e interagir. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e estejam preparados para os próximos vídeos que serão lançados sobre cada tipo de enneagrama. É isso, valeu, falou!